Bom, pessoal, revisando aqui um pouco do que ocorre no nivelamento geométrico, vamos relembrar as leituras, né? A gente inicia com a primeira leitura fazendo uma ré aqui, nessa primeira mira, que a gente vai ter o nosso referencial de nível. O referencial de nível vai ser conhecido. Ou você sabe a cota, ou você arbitra uma cota. Depois, a gente vai para o próximo ponto e faz um avante. Se necessário, a mudança de equipamento, essa daqui vai ser a avante de mudança, como a gente já sabe. E quando a gente muda o equipamento, sempre vai ser necessário fazer uma nova ré. E como calculou a cota aqui, a gente tem uma cota conhecida. Calculada. E assim vai, a gente vai fazendo o nosso levantamento geométrico, ou nivelamento geométrico. Relembrando os métodos de cálculo, a gente tem o método dos desníveis, que a gente vai fazer que o desnível ele vai ser igual a ré menos a nossa visada avante. Se eu pegar a ré menos a avante, eu vou obter esse desnível aqui. Se o desnível for maior que zero, a gente vai ter um aclive. Se for menor que zero, a gente vai ter um declive. E se for igual a zero, é plano, porque não tem desnível. E a cota, ela vai ser o referencial de nível mais o desnível. A gente tem o RN aqui e a gente encontrou o desnível, né? Então, se eu somar o referencial de nível com esse desnível, eu vou obter a cota no ponto B. Só relembrando para vocês os métodos de cálculo. O segundo método é o que é o mais usual, que é o método da altura do instrumento. Como a gente está careca de saber a altura do instrumento, ela vai ser o referencial de nível mais a ré. Eu tenho um referencial de nível aqui, aí eu faço uma leitura. Aí eu vou ter um valor da ré. Essa altura, com o valor que eu tenho aqui do referencial de nível já, aí eu vou ter a altura do instrumento. E a cota, ela vai ser a altura do instrumento menos a visada avante, como a gente já sabe. Pronto, agora vamos dar uma olhada na caderneta de campo que a gente viu até agora. Essa caderneta ela é mais simples, né? Ela tem os pontos, a visada ré, a altura do instrumento, visada avante. Aí tem intermediária de mudança e tem as cotas. Só que a partir de agora, a gente vai começar a ver sobre os erros. Então, a gente vai acrescentar mais duas colunas aqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Sim, e relembrando a verificação da caderneta, a gente vai ter que a cota final é igual à cota inicial mais o somatório das visadas ré menos o somatório das visadas vante de mudança. Agora a gente vai falar um pouco sobre o erro. Vamos ver a poligonal aberta e fechada. Primeiro, poligonal fechada. A gente tem essa poligonal aqui. Começa aqui, ó, na primeira instalação. Eu vou ter o equipamento instalado aqui e vou fazer esses 3 pontos. Aí vou mudar de lugar. Aí venho para a segunda instalação. Vou fazer mais 3 pontos aqui. Aí a terceira instalação, fiz mais 3 pontos. Quarta instalação, fiz mais 3 pontos. E o último ponto vai ser onde iniciou. Eu vou ter o primeiro ponto e o último vão ser o mesmo. Então, o erro na poligonal fechada, ela vai ser a cota final menos a cota inicial, porque vai ser o mesmo ponto. Eu vou ter 2 valores para o mesmo ponto. A cota inicial, eu vou saber já, né? Porque eu inicio com um referencial de nível que eu conheço o valor. Então, esse valor aqui vai ser dado. E o último valor vai ser calculado. Aí você vai saber a diferença entre o valor real, que a gente conhece, e o valor que foi calculado. Assim você vai encontrar o erro. Então, CF é cota final e CI é cota inicial. E na poligonal aberta é diferente, né? Não tem como você comparar 2 valores de um mesmo ponto, porque ela começa num ponto, digamos que ela começa num ponto e ela termina em outro ponto. Começa no ponto A aqui e ela vai terminar no ponto E.
Não é o mesmo ponto, não tem como eu comparar o ponto A e o ponto E. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou fazer o erro, saber o erro? Eu vou ter que fazer o contranivelamento. Eu vou iniciar de A a E e no contranivelamento eu vou no sentido contrário. Eu vou iniciar em E e vou terminar em A, para que eu possa ter valores no mesmo ponto para comparar. Ah, professora, eu tenho que passar pelos mesmos pontos mesmo que eu fiz o nivelamento? Não. Você pode pegar pontos diferentes, pontos que sejam só para você ter uma referência, para você conseguir chegar no ponto inicial. O importante é você chegar no ponto inicial e fazer a comparação nesse ponto. Assim como a gente fez nesse ponto aqui, que inicia e termina nele, a gente fez a comparação para achar o erro. Na poligonal aberta a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai iniciar nele e vai fazer aqui, aí vai fazer o contranivelamento, que é voltando. E a gente tem que chegar no ponto A de novo e fazer essa comparação. Aí o erro, ele vai ser a cota final calculada menos a cota inicial. CFC é a cota final. Esse Czinho pode ser calculado ou contranivelamento do Czinho. E o CI vai ser a cota inicial. Mais uma vez, você faz o nivelamento normal, aí depois você vai fazer o nivelamento voltando, como se fosse outro nivelamento. Mas o seu objetivo é chegar nesse ponto aqui e conhecer o valor dessa cota calculada. E o erro, ele vai ser a diferença dessa cota calculada e da cota inicial, que você já tinha o valor, que você já conhecia. Assim você vai conseguir obter o valor do erro. E não é obrigatório que você faça os mesmos pontos que você fez no começo. Você pode fazer pontos diferentes. Mas é ideal que você busque pegar as mesmas distâncias entre os pontos. E o objetivo do contranivelamento é verificar a precisão do primeiro. É exatamente isso, o objetivo do contranivelamento. Deixa eu apagar aqui. Escrevi errado. O objetivo é verificar a precisão do nivelamento inicial. Bom, contranivelamento, eu fiz o nivelamento aqui nesse sentido. O contranivelamento eu vou colocar para cá. Eu vou botar equipamento talvez aqui. Então os pontos vão ficar um pouco diferentes. Mas o ideal é que eles tenham a mesma distância, mas não precisa ser exatamente no mesmo ponto não. Porque o que vai me interessar é a cota calculada que eu vou encontrar aqui no ponto inicial, no ponto 1. E como eu tinha falado já, deixa eu apagar essa riscadeira aqui. O erro vai ser a cota final do contranivelamento menos a cota inicial conhecida. Existe outra forma de saber o erro na poligonal aberta também. A gente tem o nivelamento apoiado. Ah, professor, que negócio é esse de nivelamento apoiado? A gente começa sempre num ponto que eu tenho um referencial de nível, que eu sei a cota, né? Cota conhecida. No nivelamento apoiado, eu vou ter outro ponto que eu vou ter a cota conhecida. Por exemplo, aqui no último ponto, eu vou ter outro referencial de nível com cota conhecida. Se eu conheço a cota nesse ponto, digamos que é o ponto, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu tenho uma cota conhecida no ponto 1 e no ponto 8. Aí eu vou fazer o meu nivelamento e vou calcular uma cota para o ponto 8. Então, no ponto 8, eu vou ter uma cota calculada e uma cota fornecida. Então, eu vou conseguir fazer o erro também. E o erro vai ser a cota no referencial de nível final que foi calculada, né? Menos a cota que eu já sei, que já me deram desse ponto. Então, eu consigo
calcular o erro numa poligonal aberta de duas formas, ou fazendo o contranivelamento ou com o nivelamento apoiado. Professora, qual é a diferença do contranivelamento e do nivelamento apoiado? No contranivelamento, eu vou fazer outro nivelamento para conseguir a cota calculada e ter um ponto com a cota conhecida. No nivelamento apoiado, eu só faço um nivelamento. E no final, eu vou ter um ponto que eu tenho uma cota calculada e uma cota conhecida. A diferença é essa. Nivelamento apoiado é mais fácil. Você tem dois pontos que você conhece a cota. E no contranivelamento é quando eu não tenho. Eu só conheço a cota inicial. Eu não sei mais nenhuma. Então, eu vou ter que fazer um contranivelamento para verificar a precisão desse levantamento. A norma, ela vai trazer essas formulazinhas aqui para calcular a precisão do nivelamento. Vai ter que S vai ser a precisão. O EN é o erro de fechamento. Em milímetros. E o D é o comprimento. Comprimento do trecho. Trecho nivelado. Então, eu vou ter que o S é a precisão, a N é o erro do fechamento e o D é a distância do trecho nivelado. Aí, com isso, eu vou conseguir calcular esse S para classificar qual é o nível de precisão do levantamento. E existe outra fórmula também, que é da precisão média. Aí ela só muda aqui, bota um e meio para fora aqui e aqui dentro tem um 2. E essa precisão média, ela já é uma coisa mais estatística, vai considerar a dispersão dos dados. Mas é só para classificar qual o nível de precisão que esse levantamento tá. Isso aí tem na norma lá, na NBR 13133, que é de levantamento topográfico. Outra coisa que a gente precisa saber é calcular a tolerância. Esse Tzinho aqui é tolerância. O K é uma constante que vai ser dada de acordo com o nível de tolerância aceitável, depende do tipo de levantamento. Por exemplo, um levantamento de topográfico para fazer uma calçada vai ser diferente de um levantamento topográfico que você quer para acompanhar a movimentação de uma barragem. Vai ser um nível de precisão diferente. Então, esse K é uma constante, é um fator que vai ser estabelecido pelo nível de... Eita, escrevi foi errado, viu? Nível com I. Pelo nível de precisão. E o D vai ser o comprimento do trecho nivelado. Deixa eu apagar aqui. Aí na norma a gente vai ter essas duas divisões. Vai ter a classe 1N e a classe 2N em relação ao nivelamento geométrico. E o fatorzinho K para o nível 1N vai ser 12 milímetros e para o 2N, que tem uma precisão menor, vai ser 20 milímetros. Aí ele estabelece alguns critérios, que extensão máxima 10 km, ambos é 10 km, lance máximo 80 metros e lance mínimo 15 metros. Agora a gente vai entrar na parte da correção das cotas. A gente já viu que nós conseguimos calcular um erro, né? Tendo conhecimento desse erro, do valor desse erro, a gente consegue fazer uma correção dessas cotas. A correção das cotas vai ser igual ao erro
de fechamento que a gente calculou, dividido pelo o número de estações que a gente fez. Estação é o ponto que a gente coloca o equipamento. Cada mudança representa uma estação. Cada mudança de lugar é uma estação. Aí o total de mudanças, o total de estações, vai ser esse Nzão. Nzão é igual ao número de estações. E o Nzinho vai representar a estação que eu tô. Se eu tô na estação 1, o Nzinho vai ser 1. Se eu tô na estação 2, o Nzinho vai ser 2. O número da estação atual. E como é que vai funcionar essa correção? Vou falar aqui do processo que a gente vai acontecer. Primeiro, a gente preenche a caderneta normal, né? Preencher a caderneta. Aí depois de preencher a caderneta, a gente vai calcular o erro. Calcular o EN. Calcula o erro. Aí depois de calcular o erro, a gente vai calcular isso aqui, que é a compensação em cada estação. Em cada estação a gente vai ter um valorzinho que vai fazer a correção nas leituras daquela determinada estação. Então a gente vai calcular compensação. E no quarto, cadê minha caneta? E o quarto e último ponto, a gente vai somar o valor da compensação. Então, o procedimento a partir de agora vai ser esse. Vamos preencher a caderneta, como a gente já aprendeu. Aí vai calcular o erro. E depois que a gente conhecer esse erro, a gente vai calcular uma compensação para cada estação. Cada estação é cada lugarzinho que o equipamento tá. Mudei de lugar e fiz outras leituras, então é uma estação diferente. Aí eu vou calcular essa compensação para cada estação. E depois eu vou somar o valor da compensação e assim eu vou corrigir o erro que a gente tinha calculado no início. Então, a partir de agora, a caderneta de campo ela vai ser assim, vai ter o ponto, a ré, a altura do instrumento, as visadas vão intermediária de mudança e eu vou ter a cota e depois disso eu vou ter a correção, que vai ser o erro, vai ser aquela compensação que a gente calculou, o erro dividido pelo número de estações vezes a estação que a gente está. Esqueci de colocar que aqui vai ter a estação. Vai ter uma coluna dizendo a estação que eu estou. Por exemplo, nesses 3 pontos aqui, estou na estação 1. Esses outros 3, estou na estação 2. Aí eu vou calcular uma correção para cada estação dessa. E vou colocar nessa coluna aqui, a correção que eu vou fazer aqui. Aí eu vou colocando os valores das correções que eu encontrei. Aí depois eu vou somar a correção com a cota e eu vou ter a cota corrigida. E vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo.